paz do Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Hoje é mais um dia do seminário do Apocalipse. Estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Isso vos fala é Simão Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Em nosso site temos diversos artigos para os professores da escola dominical. Amados irmãos, vamos falar hoje sobre a igreja de Filadélfia. Hoje, mas não posso esquecer de enviar um abraço especial aos irmãos do Brasil, os irmãos de Moçambique, Angola, Portugal, os irmãos da Rússia. Tem alguns irmãos que falam português na Rússia. Abraço, queridos. Irmã Dorcas, da Rússia, Deus abençoe. O grupo de irmãos aí na Rússia. E também a comunidade brasileira em Nova York. Vários irmãos estão nos ouvindo sempre, ali em Nova York. Deus abençoe, amados. Kansas City, Estados Unidos, e também Massachusetts. Tem alguns irmãos que nos ouvem aí. Amém? Sempre, toda semana, esses irmãos estão nos ouvindo. Apocalipse 3 e o verso 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi e abre, ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O Senhor proclama o elogio à igreja de Filadélfia, amados. O Senhor demonstra alegria ao escrever esta tão singela carta à igreja de Filadélfia. Esta recebeu, como a de Esmirna, não recebeu críticas do Senhor, mas elogios. Amados, vamos ver agora sobre a cidade de Esmirna. O que era essa cidade? Contexto histórico, contexto geográfico. Amados, ao anjo da igreja, o verso 7 que vimos, não se sabe ao certo quem era o anjo ou pastor dessa igreja quando a carta foi enviada. Pelos textos e contextos, segue a vida de Paulo. Podíamos pensar um dos companheiros do apóstolo Paulo, talvez pudesse ser Silas. A posição geográfica não ajuda esta interpretação, porém, na posição geográfica, concentrada favorece ao amado Gaio. Poderia ter sido ele? Uma pergunta. Segundo João, verso 1, 7 e 8. Amados, vamos ver sobre a parte geográfica, sobre essa igreja de Filadélfia, sobre a cidade. O nome Filadélfia, amado, significa amor fraternal, estando aqui o nome apelativo e o 7º último uso desse termo no Novo Testamento. Romanos 14, 10, por exemplo. Esse último por 2 vezes. O contexto geográfico, Filadélfia era uma cidade da província romana da Ásia Menor, hoje atual na porção da Turquia asiática. Em 150 a.C., Átilo II, Filadélfia fundou no Vale Cogamo, no sopé do Monte Timolo, mais ou menos 122 quilômetros de Esmirna. A cidade de Filadélfia, que significa amor fraternal, em homenagem ao seu irmão Eumênides II, que procedeu no trono, a fim de assinalar uma grande amizade com que ligava. Há um fato notável sobre a igreja, que em sua posição geográfica, vamos observar depois os seguintes pontos. Vamos aprofundar na história dessa cidade agora. Amados irmãos, Filadélfia tinha sido fundada pelos cidadãos de Pérgamo, em uma região fronteiriça, como uma porta de entrada ao platô central da Ásia Menor. De Filadélfia saíam rotas de comércio que levavam a Mísia, Lídia e Frígia, a rota postal do Império Romano. Também passava por Filadélfia, amados. A cidade ganhou o nome de Porta para o Oriente, olha só.
importância. As planícies ao norte eram propícias para a plantação de uvas, de maneira que a economia de Filadélfia se baseava na agricultura e na indústria. O terremoto no ano 17 depois de Cristo, que tinha destruído Sardes, também tinha sido particularmente devastador em Filadélfia, porque a cidade estava próxima a uma linha falha geológica e sofreu muitos tremores da terra subsequente. Isso fazia com que a população se preocupasse e levava muito deles a viver fora dos limites da cidade. Filadélfia era uma igreja pequena, em uma área difícil, sem prestígio e sem riqueza, desencorajada porque tinha crescido. Mas Cristo não tinha palavra de repreensão para esta igreja pequena e, aparentemente, parecia ser insignificante. Ele escreveu a carta de Filadélfia como o que é santo, o que é verdadeiro. Esse era o último título familiar de Deus. Atualmente, amados irmãos, esta igreja está no território ocupado na Turquia, como nós vemos, e está com o nome atual em Alaşehir, situada a 130 quilômetros a leste de Esmina. Tem o seu nome ali atual. Vamos ver agora detalhes sobre o contexto geográfico também. Aprofundamos na história. Vamos ver aqui fatos notáveis sobre essa igreja, sua posição estratégica. A estrada que Éfeso ia para leste tinha uma concorrente, aquela que, vindo do porto de Esmina, passava por Filadélfia e, através da Frígia, dirigia-se para o grande planalto central. Filadélfia, se observarmos bem, amados, ela ficava na rota da estrada do correio imperial, que vinha de Roma, atravessava o porto de Troade, seguindo para Pérgamo, Sardes, Antioquia, capital da Pisídia, mais precisamente. Depois de atravessar outras regiões, essa via alcançava Antioquia, capital da Síria, no passado, e finalmente, costeando, alcançando Jerusalém. Eis uma das razões, amados, porque o Senhor disse: eis que pus diante de ti uma porta aberta. Em todas as cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia, o Senhor fez uma pequena apresentação de si mesmo e depois fala. Amados, na igreja de Filadélfia, ele é apresentado como santo, amados, verdadeiro, fiel, que tem a chave de Davi. Então, percebemos a posição estratégica de Filadélfia para o evangelismo. Ficava muito fácil para alcançar muitos lugares. De Filadélfia, com certeza, levantou-se muitos pregadores que foram para essas regiões, fácil de ida pela estrada geral do correio imperial da época. Então vamos começar aqui a falar sobre, amados irmãos, que Jesus é o santo. Primeiro se apresenta como santo. Verso 7 ainda, amados, Jesus é o santo de Deus. A santidade é um dos principais atributos de Cristo. Embora separado do pecado, ele não se separou dos pecadores, mas ofereceu amorosa, sacrificial, para salvarmos de nossas iniquidades. Hebreus 2,14. Temos aqui também que se apresenta que é o verdadeiro, outra palavra do texto do verso 7, apresentando também como verdadeiro. O Senhor Jesus demanda de sua igreja uma postura verdadeira e confessante. Filadélfia tinha tais características, pois estava disposta a professar o nome de Cristo até o fim. Ela não se conformava com este mundo. Também ele apresenta como tendo a chave de Davi. Verso 7 ainda, amados. Jesus representa a mais autoridade da casa de Davi. Significa que tem autoridade essa chave. Pois somente ele reuniu as condições necessárias
somente corrigindo, somente Jesus reuniu e tem condições necessárias para exercer um tríplice ministério, messiânico, profeta, sacerdote e rei. Dessa forma, ficou ao seu encargo a chave da casa de Davi, que no Antigo Testamento fora confiado a Eliaquim, Isaías 22, 22. Apresentando assim, amados, a Filadélfia, ele deixa bem claro que, na expansão do reino de Deus, nenhuma porta haverá de prevalecer contra a igreja, porque ele a abrirá. Mateus 16, verso 13 e 19. Se nos dispusermos a alcançar os confins da terra, certamente seremos bem-sucedidos. Em que estamos esperando? Ora, não há portas fechadas aos que dispõem a ganhar almas para Cristo na visão de evangelização e na trabalho de missões mundiais e transculturais. Vamos ao verso 8, que diz: diante de ti pus uma porta aberta. Vamos ver o significado dessa porta aberta. Olha só, um texto muito conhecido pelos evangélicos. O Senhor se dirige à igreja de Filadélfia, colocando diante dela uma porta aberta. Verso 8. Esta porta é o meio para a igreja agir, vencer e alcançar as promessas divinas. A porta que foi aberta pelo Senhor permanecerá e permanece até hoje. Devemos então atentar para nossa participação no plano glorioso de Deus para a salvação das almas, e não desprezar as oportunidades o que oferece a sua igreja, Colossenses 4:3. Para esta pequena igreja, situada na cidade de Filadélfia, mas muito estrategicamente, que facilitava o alcance de outras regiões, Cristo abre uma porta, uma grande porta. Quando a igreja fielmente serve a Deus, Cristo lhe abre a porta para que expanda seu ministério, como aconteceu em Antioquia. O que leva as portas a se abrir? Muito bem, vamos ver. Fidelidade à vontade de Deus. Nada mais do que isso e nada menos, amados. A fidelidade gira a chave que abre as portas para um ilimitado amanhã. Num coração fiel encontramos a fé no Deus soberano. A igreja em Filadélfia tinha isso, amados. Amados, literalmente falando, a porta aberta diante da igreja de Filadélfia aponta para a posição geográfica, no que ligava Jerusalém à capital do Império. Roma, profeticamente, alguns dizem ser uma igreja missionária. Olha só, houve um grande despertamento no século XVIII para missões mundiais. Amados irmãos, pouco antes do começo dessa era, consideramos a sua própria época como a era da igreja de Sardes. Predisse que ela era a igreja de Filadélfia, seria uma espécie de reino espiritual de Cristo, com a renovação do amor, do evangelismo e missões mundiais. Por isso conjecturou ele, essa porta aberta oferece uma oportunidade incomum para a pregação do evangelho, uma grande liberdade de seus pregadores e grande atenção por parte dos ouvintes, cujos corações serão abertos para observar, receber e abraçar o evangelho. Além da grande colheita de almas, Cristo e suas igrejas. O poder do avivamento que essa igreja tinha era muito menor comparado ao Pentecostes. O Senhor, entretanto, em nada condenou. Mostrou, porém, que o segredo é de guardar a sua palavra, era o amor. Se alguém ama, guardará a minha palavra. João 14 e o verso 12. Amados, é interessante notar que todos os viajantes vinham de Roma na época, e todos de Esmirna, que se dirigiam ao coração da Ásia, passavam em Filadélfia. A passagem quase obrigatória desses viajantes por Filadélfia representava
a igreja uma porta sob diante de si, para evangelizar os estrangeiros que por ali passavam, amados. Uma grande porta de evangelismo e testemunho alcançou muitas pessoas, milhares de pessoas que passavam por ali. Eles eram evangelizados, alcançados. Os viajantes de longe, regiões de grandes cidades. Então, o fluxo de gente, de estrangeiros em Filadélfia, abriu a porta para o evangelismo. Então, vamos imaginar, então, amados, que todas as semanas, quantas pessoas não passavam por ali e os irmãos da igreja de Filadélfia os evangelizavam. E muitos desses voltaram para suas regiões, os seus países, já convertidos a Cristo. E convertidos a Cristo a partir de Filadélfia, voltando para suas casas, seus países, naturalmente esses evangelizavam outros. E assim, a partir de Filadélfia, a semente do evangelho era multiplicada nessa região da Ásia Menor. Então, amados, nós podemos perceber o seguinte: essa porta foi aberta para a salvação. Jesus revela à igreja que, por sua morte e glória, abriu a porta da salvação para todo mundo. Hebreus 10, 19 e 20. Quando Cristo exclamou do alto da cruz está consumado, o véu do templo se rasgou, do alto a baixo. Mateus 27, 51. A porta também aberta para o Espírito Santo, olha só. Jesus também revela que a porta para a manifestação plena do Espírito Santo estava aberta. O Espírito Santo foi derramado como resultado da morte e ressurreição de Jesus. A finalidade desse derramamento, também na igreja de Filadélfia, é fornecer virtude para a obra de evangelização, como aconteceu em Atos 1, verso 8. Os irmãos de Filadélfia tinham manifestação poderosa do Espírito Santo. Também pela operação do Espírito Santo, que a porta da palavra se abre e recebemos a mensagem de Deus para o povo. A sucedeu também em Filadélfia. Jesus quer ainda hoje abrir o livro para nós, o livro divino, para compreendermos a Escritura. O poder do Espírito Santo também convence o homem do seu pecado. Então, essas portas foram abertas em Filadélfia, muito grande, salvação e para a manifestação do Espírito Santo. Com certeza, amados irmãos, houve muitos batismos com o Espírito Santo na igreja de Filadélfia. Os dons do Espírito Santo eram manifestos. Homens se levantaram para fazer o trabalho de evangelismo, naquela cidade. E o Senhor só tem a elogiar a igreja de Filadélfia. Verso 8 ainda, amados, a expressão do texto diz: guardaste a minha palavra. Jesus observa que os crentes em Filadélfia têm pouca força. Isto pode soar como repreensão, mas é apenas uma constatação de um fato. Comparada a outras igrejas, possuem recursos limitados e pouca influência. Ela não tem muito poder, não é importante, não possui como membros nenhum líder profano, nem homens de negócio para garantir o orçamento. Depende de Deus para cumprir as necessidades. Então vemos aqui, guardaste a minha palavra, pouca força, ou seja, pouca influência, num contexto sociológico, Amados, a igreja deve, acima de tudo, guardar a palavra. João 14, 26. O Senhor se manifesta à igreja de Filadélfia com alegria, dizendo: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Para os que em Filadélfia, guardar a palavra significa preservar a fé cristã em face da apostasia e o paganismo. A palavra de Deus é a espada do Espírito,
que o crente deve guardar e manejar com precisão. 2 Timóteo 2,15. Negar esta palavra é o mesmo que negar a fé. Judas, verso 4. Mas guardá-las não torna sábios para a salvação. 2 Timóteo 1,5. Biblicamente, amado Senhor, biblicamente, o melhor, corrigindo, lugar para guardar a palavra de Deus é no coração. Salmo 119 e o verso 11. Amados, Filadélfia sabia tirar força na fraqueza. Não importa se a sua igreja é pequena, como sucedeu na igreja de Filadélfia. Faça grandes coisas para Deus. Ela é fraca financeiramente, não importa. Enriqueça as pessoas com o Evangelho. Ela é desconhecida? Leve os pecadores a serem conhecidos como filhos diante do Pai. Isto é que nos importa. Não eram pequenas. Todavia, eles reconheceram a igreja, embora fraca, contava com uma forte defensor. Vamos ao verso 9. O Senhor defende a sua igreja. Verso 9. O Senhor é contra os mentirosos. Em defesa de sua igreja, o Senhor revela a verdadeira identidade dos falsos cristãos ou crentes. O salmista declarou que os mentirosos não permaneceram na congregação do justo. Salmo 101, verso 7. Havia religiosos tão fanáticos em Filadélfia que Jesus chamou de sinagoga de Satanás e Paulo os qualificou de falsos religiosos. Romanos 9, o verso 6 a 8. O sofrimento de Filadélfia veio em nome dos religiosos. Na cidade havia um grupo de religiosos que alegravam, que eles falavam que eram os verdadeiros filhos de Abraão. Mas não eram. Professavam a fé em Deus, mas mentiam. Eram incrédulos. Satanás era seu pai. Sempre que reuniam para adorar, faziam a sinagoga de Satanás. Então, havia uma outra sinagoga, uma outra religião que combatia os irmãos da igreja de Filadélfia. Esses religiosos da época perseguiam a igreja, difamando-a. Tais mentiras resultaram em grande prejuízo para os crentes. Jesus estava ciente de tudo isso. Afinal, ele fora alvo da sinagoga de Satanás nos dias de seu ministério terreno em Jerusalém. Foram justamente os religiosos que incitavam o ódio do povo contra Jesus. Mas diz o texto que esses mentirosos que combatiam a igreja de Jesus, eles seriam humilhados perante a igreja. Olha só, esta seria a vitória do bem contra o mal, e a falsidade de suas pretensões seriam desmascaradas.
Amados, a garantia do triunfo da igreja. A igreja foi vitoriosa porque guardou a palavra. E deve ser também nossa atitude. A igreja vence quando guarda a palavra de Deus, como guardar essa palavra da minha paciência. Verso 10. O sentido aqui é que a palavra de Deus produz nos crentes paciência, perseverança necessária até que chegue o fim. Esta palavra é a força do crente em luta contra o mal. Carta de 1 João 2,14. Asseguramos nossa vitória quando decidimos guardar a palavra de Deus, como aconteceu na igreja de Filadélfia. Essa atitude muito agradou o Senhor em guardar a palavra, porque as bases estão na palavra de Deus. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus deve ser, portanto, obedecida, que é a nossa regra de fé em nossa vida. A palavra de Deus é a força do crente na luta contra o mal. A recompensa prometida à igreja de Filadélfia, que é aplicada a nós também. Primeiro, uma coluna no templo de Deus. Amados irmãos, Filadélfia era constantemente abalada por terremotos, os templos pagãos viviam desmoronando. Em contraste, o Senhor promete ao vencedor fazê-lo uma coluna no templo de Deus. Verso 12. A igreja de Cristo é chamada de coluna da firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Isso porque está edificada na rocha que é Cristo, cujo reino é inabalável. Hebreus 12:28. Amados, a igreja receberá um novo nome. Após o crente receber o nome de Deus, ele também receberá o nome de Jesus. Verso 12. Esse nome identifica os filhos como filhos de Deus. Assim todos participamos do que ele é. Carta de 1 João 3,2. Também nos fala de uma nova revelação de Cristo, a sua glória. João 17:24. E quando ele significa para nós. Para que possamos alcançar esta promessa, ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses 3:21. O período da igreja de Filadélfia foi um período de grande expansão missionária, quando muito se fez pelos povos não alcançados da época. Então, também no ano de 1750 ao século XXI, esta carta fala do avivamento missionário na igreja, que foi iniciada então pelo ano de 1750. Um grande despertamento missionário mundialmente também está relacionado a isso, amados. Amados, tudo que Jesus mencionou na carta de Filadélfia constitui uma mensagem especial à igreja de hoje. Vivemos a iminência da volta de Cristo e as portas que foram abertas podem se fechar de repente. É mistério que façamos a obra de Deus enquanto é dia, pois a noite vem trazendo consigo a hora da tentação que deve vir sobre todo mundo. Guardemos, pois, a palavra de Deus em nosso coração, vigiemos, pois perto está o Senhor. A igreja de Filadélfia não era tão importante quanto Éfeso, nem tão rica como Laodiceia. No entanto, possuía um amor que tirava forças da fraqueza, e de sua pobreza temporal extraía bons eternos para enriquecer o mundo. Se a igreja em Filadélfia tinha algum segredo, era o amor que ela significava a Cristo. A igreja que amava o Senhor, como Filadélfia, amado, abre uma porta que ninguém poderia fechar. Sim, Jesus escancarava-se as portas do Evangelho na região na época, e a obra missionária levando a avançar como o reino de Deus, além de suas fronteiras. Quando a igreja local ama, logo Deus aumenta cada vez mais. E diz o texto que eles receberiam uma coroa de glória. A igreja de Filadélfia já havia recebido sua interação e aprovação do Senhor. No entanto, haveria de mostrar vigilância e cuidado para que ninguém furtasse. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. E você precisa ser vigilante e cuidadoso com que Deus lhe confiou. Não permita que o diabo roube o tempo, os bens que o Senhor preparou na eternidade. Apocalipse 2 e o verso 10.